Por que Jesus alertou seus discípulos sobre o que acontece quando você fecha os olhos para dormir? Essa pergunta está registrada em textos que foram deliberadamente excluídos da Bíblia que você conhece. Textos que revelam um conhecimento secreto, um conhecimento sobre o momento mais vulnerável da existência humana. A cada noite, quando a consciência humana atravessa o véu entre a vigília e o sono, algo acontece. Algo que os antigos gnósticos sabiam. Algo que Jesus ensinou a seus discípulos mais próximos. E hoje, você vai descobrir o ritual de proteção noturna que foi preservado em segredo por 2000 anos. Um conhecimento que pode transformar completamente suas noites e sua vida espiritual. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você vê o momento de dormir. Antes de mergulharmos no ritual que Jesus ensinou, você precisa entender rapidamente o cenário espiritual que ele conhecia. Para quem já acompanha este canal, você sabe que os arcontes são entidades descritas nos textos gnósticos como guardiões das esferas inferiores da realidade. Forças que se alimentam da ignorância humana e mantêm as almas aprisionadas no ciclo material. Textos como o Apócrifo de João, a Hipóstase dos Arcontes e os Evangelhos gnósticos descrevem essas entidades com detalhes perturbadores. E há um padrão. Eles operam principalmente quando a consciência humana está fragmentada. E existe um momento específico em que isso acontece todos os dias, quando você adormece. Jesus, que era um mestre gnóstico iniciado nos mistérios mais profundos, sabia disso e deixou instruções específicas para seus discípulos sobre como se proteger durante esse momento crítico. Mas por que exatamente o sono é tão perigoso? Por que esse momento específico? É isso que vamos revelar agora. Pense no seguinte: durante o dia, sua consciência está ancorada no corpo físico através da atenção. Você está presente, vigilante, conectado à realidade material através dos 5 sentidos. Mas quando você começa a adormecer, algo extraordinário acontece. Sua consciência começa a se desprender dessa ancoragem material. Os textos gnósticos descrevem isso como a pequena morte, uma miniatura do que acontece na morte física. Sua alma literalmente começa a transitar entre dimensões. E é exatamente nessa transição, nessa zona liminar entre os mundos que você fica exposto. O Evangelho de Maria Madalena descreve 7 poderes da ira que atacam a alma durante sua ascensão. O primeiro deles, a escuridão. E quando você enfrenta a escuridão, no momento em que fecha os olhos, você já experimentou paralisia do sono, sentindo uma presença no quarto, pesadelos recorrentes com um simbolismo perturbador, acordar mais cansado do que quando foi dormir, sensação de ser observado na escuridão, pensamentos intrusivos exatamente quando tenta adormecer? Isso não é coincidência, não é apenas psicologia. Os antigos sabiam, existem entidades que se aproveitam desse estado de consciência fragmentada. Todas as culturas antigas tinham nomes para isso. Os gregos falavam de Efialtes, os romanos de Íncubus, na tradição judaica, a Lilith e seus demônios noturnos. Mas os gnósticos foram mais específicos. Eles descreveram os arcontes como entidades que literalmente se alimentam das emanações energéticas humanas, especialmente medo, ansiedade e confusão mental. E qual o melhor momento para colher isso? Quando a pessoa está indefesa, entre o sono e a vigília. Do ponto de vista esotérico, quando você adormece, sua frequência vibracional muda. Você sai da frequência beta da vigília normal e passa por alfa, teta, até delta no sono profundo. E em determinadas frequências, especialmente teta, você está literalmente sintonizado com dimensões onde essas entidades habitam. É como abrir uma porta sem saber o que está do outro lado. Mas Jesus sabia disso e ensinou uma técnica específica para trancar essa porta, ou melhor, para cruzá-la protegido. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Agora chegamos ao coração deste ensinamento.
O que Jesus realmente disse sobre a proteção noturna? Primeiro, precisamos entender. Jesus tinha 2 níveis de ensinamento. O esotérico, para as multidões, as parábolas simples que todos conhecem. E o esotérico, para os discípulos iniciados, os mistérios profundos. O Evangelho de Marcos 4:11 deixa isso claro. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. No texto gnóstico Pistis Sophia, Jesus passa 11 anos após a ressurreição ensinando mistérios aos discípulos. E um desses mistérios era sobre a proteção da alma durante o sono. Jesus ensinava que existem 3 momentos críticos de vulnerabilidade espiritual. O nascimento, quando a alma entra no corpo, o sono, quando a alma parcialmente se desprende, a morte, quando a alma abandona completamente o corpo. E para cada um desses momentos existem práticas de proteção. No Evangelho de Tomé, Logion 50, Jesus diz: Se vos perguntarem, qual é o sinal de vosso Pai em vós? Dizei-lhes, é movimento e repouso. Movimento e repouso, vigília e sono. A dança entre os estados de consciência. Mas mesmo na Bíblia tradicional, há pistas escondidas à vista de todos. Mateus 6, 14 e 15. Jesus ensina sobre perdoar antes de orar. Por quê? Porque rancor e mágoa são âncoras que mantêm você conectado a frequências baixas, exatamente onde os arcontes operam. Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Consultar o coração no travesseiro, sossegar. Isso não é poesia vazia, é instrução esotérica. Salmos 91:5. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Os terrores da noite, setas que voam. Linguagem codificada para ataques espirituais durante o sono. Marcos 14:38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Estar em estado de vigilância mesmo no repouso. Esse é o segredo. Agora, nos textos gnósticos mais explícitos, encontramos o ritual completo. O apócrifo de João descreve como a alma deve pronunciar palavras de poder ao atravessar cada esfera governada pelos arcontes. Essas palavras funcionam como senhas de acesso, proteções vibratórias, e Jesus ensinou versões específicas dessas palavras para o momento do sono. O pequeno atravessamento que fazemos toda noite. Mas mais do que palavras, Jesus ensinou um estado de consciência, uma forma de adormecer que mantém a centelha divina interior acesa, como uma vela que não se apaga mesmo quando o corpo descansa. E agora você vai aprender exatamente como fazer isso. Este é o ritual que você vai começar a praticar a partir de hoje. Ele é composto de 4 passos essenciais, cada um baseado nos ensinamentos gnósticos preservados e nas instruções veladas de Jesus. Passo 1. Purificação mental e emocional. Antes de deitar, sente-se por alguns momentos na beira da cama. Este é um momento de transição consciente. Você está declarando que não vai simplesmente apagar, mas sim atravessar um portal com consciência. Primeira ação: revisão do dia sem julgamento. Mentalmente, passe rapidamente pelo seu dia, mas atenção, não se perca em análises ou culpa. Apenas observe como quem assiste um filme. Isso impede que emoções não resolvidas criem ganchos para entidades durante o sono. Segunda ação: perdão ativo. Jesus foi enfático sobre isso. Mateus 6,14. Identifique qualquer mágoa, raiva ou ressentimento que você esteja carregando. Não precisa gostar da pessoa, não precisa reconciliar, apenas declare internamente: eu liberto essa energia, não permito que me prenda. Por que isso é crucial? Porque emoções negativas não resolvidas são como iscas energéticas. Os arcontes se alimentam dessas frequências densas. Ao perdoar, você retira a isca. Terceira ação: auto-perdão. Perdoe a si mesmo por qualquer erro do dia.
Culpa e vergonha são as frequências mais baixas que existem. Diga mentalmente: sou uma centelha divina aprendendo. Eu me perdoo e me liberto. Este primeiro passo leva de 2 a 3 minutos. Passo 2. A oração de blindagem espiritual. Agora, já deitado, mas ainda desperto, você vai pronunciar, em voz alta ou mentalmente, a oração de proteção. Esta oração é uma síntese dos ensinamentos gnósticos e das palavras de Jesus. Ela cria um campo vibratório de proteção ao redor de você. Ouça com atenção. Eu sou uma centelha da luz primordial. Em mim habita a presença do Pai incognoscível. Reconheço minha origem divina além dos arcontes. Nenhuma força inferior pode tocar o que é eterno em mim. Ao atravessar o véu do sono, eu permaneço consciente na luz. Meu corpo descansa, mas minha essência vigia. Eu cruzo as esferas protegido pelo nome inefável. Que os guardiões da ignorância retrocedam. Que as sombras reconheçam a luz que sou. Que meu sono seja regeneração divina e meu despertar renovação da consciência. Assim é, assim será, assim está feito. Eu sou a luz sou eu. Esta não é uma súplica, é uma declaração de autoridade espiritual. Você não está pedindo proteção, está afirmando sua natureza divina, que é superior a qualquer arconte. Nos textos gnósticos, fica claro, os arcontes têm poder sobre a matéria e as emoções inferiores, mas não têm poder sobre a centelha divina, o pneuma, que habita em você. Ao recitar esta oração, você está literalmente relembrando a si mesmo e anunciando às forças sutis: eu sei quem sou, e vocês não têm jurisdição aqui. Passo 3. Visualização de luz protetora. Ainda com os olhos fechados, já em posição de dormir, faça a seguinte visualização. Visualize uma luz dourada ou branca emanando do centro do seu peito, o lugar onde reside sua centelha divina, o que os gnósticos chamavam de a pérola de grande valor. Veja essa luz se expandindo em camadas ao seu redor. Primeira camada. Envolve completamente seu corpo físico, como um casulo protetor. Segunda camada. Se expande 30 centímetros além do corpo, criando um campo áurico fortalecido. Terceira camada. Se expande para todo o quarto, selando o ambiente. Enquanto visualiza, mentalize ou sussurre. Esta luz é impenetrável à ignorância e às forças do esquecimento. Apenas o que é da luz pode atravessá-la. Se quiser, você pode adicionar símbolos de proteção que ressoem com você. Uma cruz de luz, um círculo sagrado, o símbolo do infinito. Os gnósticos usavam frequentemente o símbolo do peixe e letras sagradas gregas. Com cada respiração, veja a luz ficando mais brilhante, mais sólida. Você está construindo uma fortaleza de frequência elevada. Passo 4. Declarações de autoridade espiritual. Este é o passo final e o mais poderoso. Agora, já totalmente relaxado e começando a derivar para o sono, você vai fazer declarações finais de autoridade. Estas declarações são baseadas no conceito gnóstico de que a alma tem autoridade inata sobre os arcontes quando reconhece sua verdadeira natureza. Ouça com atenção. Eu atravesso o sono como senhor, não como escravo. Meu descanso é sagrado e inviolável. Nenhuma entidade, forma ou força pode interferir. Eu comando. Retirai-vos de minha presença. Durante este sono, eu me reconecto com minha origem. Minhas experiências noturnas servem apenas à minha evolução. Eu retorno pela manhã renovado, lúcido e protegido. Que assim seja. E então, você simplesmente permite o sono vir. Sem forçar, sem resistir. Você fez seu trabalho. Estabeleceu sua proteção. Declarou sua autoridade. Agora o sono não é mais um momento de vulnerabilidade passiva. É um portal consciente que você atravessa protegido e desperto em outro nível. Durante a noite, essa proteção permanece ativa. Você estabeleceu uma frequência que repele automaticamente energias incompatíveis. Mas como saber se está funcionando? Existem sinais claros. Quando você começa a praticar este ritual consistentemente,
certas mudanças começam a acontecer. Algumas são imediatas, outras se desenvolvem ao longo de semanas. Sinal 1. Sono mais profundo e restaurador. Você vai notar que adormece mais rapidamente e que o sono tem uma qualidade diferente, mais denso, mais reparador. Isso acontece porque você não está mais gastando energia inconsciente lutando contra influências sutis. Do ponto de vista esotérico, quando você não está sendo vampirizado energeticamente durante a noite, seu corpo pode realmente descansar e regenerar. Sinal 2. Mudança na qualidade dos sonhos. Muitas pessoas relatam que os sonhos se tornam mais lúcidos, mais simbólicos de forma construtiva, menos caóticos. Em vez de pesadelos ou sonhos confusos, cheios de ansiedade, você pode começar a ter sonhos com mensagens claras ou até experiências místicas. Alguns praticantes gnósticos relatam encontros com o que chamam de o guia interior ou o Cristo interno durante os sonhos, experiências de receber ensinamentos diretos. Recomendo fortemente, mantenha um diário de sonhos. Você vai se surpreender com os padrões que emergem quando você começa a dormir protegido. Sinal 3. Fim ou redução drástica da paralisia do sono. Este é um dos sinais mais dramáticos. Pessoas que sofriam de paralisia do sono regularmente, aquele estado terrível de estar consciente, mas incapaz de se mover, muitas vezes com sensação de presença maligna, reportam que isso simplesmente para de acontecer. Por quê? Porque a paralisia do sono, do ponto de vista gnóstico, não é apenas um fenômeno neurológico. É um momento em que você está preso entre dimensões, vulnerável. A proteção ritual fecha essa brecha. Sinal 4. Eliminação de pesadelos recorrentes. Pesadelos recorrentes frequentemente carregam assinaturas energéticas de influências externas. Quando você se protege adequadamente, essas influências não conseguem mais acessar seu espaço onírico. Sinal 5. Não acordar mais no meio da noite. Especialmente acordar sempre no mesmo horário. 3 da manhã é comum, o chamado horário das bruxas, ou hora morta, em várias tradições. Isso para de acontecer, porque você não está mais sendo cutucado por entidades tentando drenar energia. Sinal 6. Acordar realmente descansado. Não apenas acordado, mas genuinamente restaurado. Como se você tivesse passado a noite em um templo de cura, não apenas deitado em uma cama. Você acorda com sua energia intacta, às vezes até aumentada. Não há aquela sensação de fui esmagado por um caminhão, mesmo tendo dormido 8 horas. Sinal 7. Maior clareza mental e intuição. Durante o dia você nota que está mais lúcido, mais presente, sua intuição fica mais afiada. Isso porque sua consciência não está mais fragmentada por interferências noturnas. Sinal 8. Proteção que se estende ao dia. Curiosamente, muitos praticantes relatam que começam a se sentir mais protegidos também durante o dia. É como se o ritual noturno criasse um padrão de proteção que sua consciência mantém mesmo acordada. Sinal 9. Sensação de presença protetora. Algumas pessoas descrevem como sentir que não estão mais sozinhas, mas de forma reconfortante, como se tivessem estabelecido conexão com guias espirituais ou aspectos superiores de si mesmas. Sinal 10. Aumento de sincronicidades. Coincidências significativas começam a aparecer com mais frequência. Isso indica que você está mais alinhado com o fluxo do que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude divina. Sinal 11. Redução geral de ansiedade. Quando você não está sendo atacado sutilmente toda noite, sua ansiedade de base, aquela ansiedade flutuante sem causa aparente, tende a diminuir significativamente. Agora, é importante entender, nem todos os sinais vão aparecer imediatamente, e diferentes pessoas vão experienciar diferentes combinações deles. O mais comum é notar mudanças sutis na primeira semana, mudanças mais pronunciadas após 21 a 30 dias de prática consistente e transformações profundas após 90 dias. Por que 90 dias? Porque você está literalmente reprogramando padrões energéticos que podem ter sido estabelecidos ao longo de anos ou até vidas.
Minha sugestão: mantenha um registro simples. Anote como você se sente ao acordar, a qualidade do seu sono, qualquer sonho significativo. Em algumas semanas, você vai olhar para trás e se surpreender com a transformação. Mas para que isso realmente funcione a longo prazo, você precisa transformar isso em um hábito sagrado. E é sobre isso que vamos falar agora. O maior desafio não é começar este ritual, é mantê-lo, porque a mente humana, e especialmente os arcontes, vão fazer de tudo para você esquecer, procrastinar, desistir. Você vai ter noites em que vai pensar: hoje estou muito cansado, só hoje eu pulo. Ou isso é bobagem mesmo, por que estou fazendo isso? Saiba que esses pensamentos não são totalmente seus. São exatamente o tipo de interferência que o ritual foi desenhado para bloquear. As forças que se alimentavam de você durante o sono não vão desistir facilmente. Estratégia 1. Empilhamento de hábitos. Conecte o ritual a algo que você já faz toda noite automaticamente. Por exemplo, depois que eu escovo os dentes, eu faço meu ritual de proteção, ou assim que eu deito na cama, antes de qualquer outra coisa. Estratégia 2. Prepare o ambiente. Deixe algo no seu quarto que te lembre do ritual. Pode ser um símbolo pequeno na mesa de cabeceira, uma vela que você pode ou não acender, um cristal, um papel com a oração escrita. Não precisa ser elaborado. Só precisa ser um gatilho visual que diz: hora da proteção. Estratégia 3. Comece com a versão mínima. Se você está muito cansado, faça a versão compacta. Só a visualização de luz e uma declaração rápida: eu sou luz protegida. 3 minutos no máximo. É melhor fazer algo simples todo dia do que fazer a versão completa esporadicamente. Estratégia 4. Encontre responsabilidade. Se você conhece alguém que também está interessado, façam um pacto de praticar juntos. Compartilhem experiências. Isso cria um campo de apoio mútuo. Agora você não precisa ser gnóstico ou cristão para que este ritual funcione. A estrutura é universal. Se você é budista, pode adaptar. Visualize-se como um Buda luminoso. Use mantras de proteção como Om Mani Padme Hum. Invoque os guardiões das direções. Se você segue tradições hindus, pode invocar Durga ou Hanuman para proteção. Usar o mantra Gayatri. Visualizar o chakra do coração radiante. Se você é pagão ou trabalha com magia natural, pode chamar os elementos. Traçar um círculo de proteção ao redor da cama, invocar divindades protetoras de sua tradição. Se você não segue nenhuma religião específica, foque na ideia de que você é consciência pura, energia universal. A luz que você visualiza é sua própria essência elevada. As declarações são sobre sua autoridade como ser consciente sobre forças inconscientes. O princípio é sempre o mesmo: limpar energia emocional, estabelecer proteção, declarar autoridade, atravessar conscientemente o portal do sono. Os nomes e símbolos mudam, mas a essência permanece. Tão importante quanto o que fazer é o que não fazer nas horas antes de dormir. Evite 1. Conteúdo denso, violento ou perturbador. Nos 30 a 60 minutos antes de dormir, evite notícias pesadas, filmes de terror, discussões acaloradas, conteúdo que gere medo ou raiva. Você vai literalmente carregar essas frequências para o sono. Evite 2. Conflitos não resolvidos. Se possível, não vá dormir logo após uma briga. Se for inevitável, faça o trabalho extra de liberar a energia antes do ritual. Caso contrário, aquela raiva vai criar uma brecha na sua proteção. Evite 3. Substâncias que alteram consciência descontroladamente, álcool em excesso, drogas recreativas, mesmo certos medicamentos podem fragmentar sua consciência de forma que dificulta manter a proteção. Se você precisa tomar medicação, tudo bem. Só esteja ciente e talvez reforce o ritual. Evite 4. Sobrecarga sensorial. Luzes muito brilhantes, música muito alta, atividade física intensa logo antes de dormir. Tudo isso pode dificultar a transição consciente que você está tentando criar. Você vai esquecer algumas noites,
Você vai ter noites em que simplesmente desmaia de cansaço. Você vai ter períodos em que a prática vai parecer fraca ou sem sentido. Isso é normal, isso é humano. Isso, inclusive, faz parte do processo. Quando você esquecer e talvez tiver uma noite ruim de sono ou um pesadelo, isso vai te lembrar visceralmente por que você faz o ritual. Você vai acordar e pensar: ah, então era isso que estava me protegendo. Não se castigue. Simplesmente retome na próxima noite. O universo e os arcontes não estão contando seus erros. Cada noite é uma nova oportunidade. Com o tempo, algo interessante acontece. O ritual que no começo exigia esforço e atenção começa a se tornar automático. Sua consciência aprende o padrão. Seu campo energético mantém a frequência protetora naturalmente. Você pode até chegar a um ponto onde apenas deitar na cama já ativa a proteção automaticamente. Mas não pare de fazer o ritual quando chegar nesse ponto. Continue fazendo conscientemente, porque a consciência é exatamente o ponto. Não é sobre automatizar para esquecer. É sobre tornar natural enquanto permanece presente. E à medida que você pratica, pode começar a adicionar camadas. Talvez você comece a receber insights durante o ritual. Talvez sua oração evolua. Talvez você seja guiado a adicionar elementos. Confie nisso. O ritual que eu te passei é a fundação, mas sua jornada espiritual é única. Permita que o ritual se torne verdadeiramente seu. Então aqui está o convite, o desafio, a oportunidade. Comprometa-se com 30 dias. Apenas 30 dias de prática consistente deste ritual. Anote suas experiências. Observe as mudanças. No final desses 30 dias, você vai olhar para trás e mal vai reconhecer a qualidade do seu sono, dos seus sonhos, da sua energia. E se você quiser, compartilhe suas experiências nos comentários deste vídeo. Crie uma corrente de proteção coletiva. Quando pessoas conscientes se reúnem com a mesma intenção, o efeito se multiplica. Imagine, milhares de pessoas, todas as noites, atravessando o portal do sono conscientemente, protegidas, lúcidas. Isso cria uma onda de despertar. E os arcontes? Eles perdem poder, porque o poder deles sempre foi baseado na ignorância humana. E você não é mais ignorante. Você agora sabe o segredo que Jesus ensinou aos discípulos, o segredo que foi ocultado por 2000 anos. O segredo do sono consciente e protegido. A partir de hoje, cada noite é uma iniciação. Cada despertar é um renascimento. Se este vídeo ressoou com você, se você sentiu que essa informação chegou até você no momento certo, não foi coincidência. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos ensinamentos. Eu estou aqui para trazer à luz os conhecimentos que foram suprimidos, os mistérios que foram escondidos. E se você quer se aprofundar ainda mais nos textos gnósticos, nos ensinamentos de Jesus que a Igreja não conta, nos rituais de proteção e ascensão espiritual, explore os outros vídeos do canal. Deixe nos comentários: você já experimentou ataques noturnos, paralisia do sono, pesadelos recorrentes? E, principalmente, se você começar a praticar este ritual, volte aqui e conte o que aconteceu. Se você conhece alguém que sofre com problemas de sono, com ansiedade noturna, com pesadelos, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa. Lembre-se, você não é apenas um corpo que dorme. Você é uma centelha divina que atravessa dimensões. E agora você sabe como fazer isso com segurança e consciência. Que suas noites sejam profundas, seus sonhos sejam luminosos e seus despertares sejam gloriosos. Eu sou a luz sou eu. Que assim seja.